No coração do reino de Valdaria, entre colinas verdejantes e campos de trigo dourado, vivia uma jovem chamada Helene, criada como camponesa na pequena vila de Arvendale, onde o vento trazia rumores do castelo, mas raramente trazia justiça. Ela ajudava a mãe nos afazeres, cuidava dos animais e sonhava com um mundo que nunca havia pisado, sem imaginar que carregava no sangue o mesmo ouro que brilhava na coroa do rei, porque ela era fruto de uma noite de fraqueza entre o soberano e uma mulher, simples, esquecida pela história e guardada apenas pelo peso do silêncio. A mãe de Helene carregava nos olhos um segredo que pesava mais que qualquer saco de grãos. Às vezes a olhava como quem admira um milagre, às vezes como quem teme um castigo. Nunca falava sobre o pai, apenas dizia que ele pertencia a um lugar onde o trigo não era plantado pelas próprias mãos. E isso bastava para manter a distância. À medida que crescia, Helene percebia que era diferente dos outros aldeões, não apenas pela pele clara e pelos olhos profundos, mas pela forma como uma inquietação inexplicável a chamava sempre em direção às muralhas distantes do castelo. Certa vez, enquanto ajudava um velho mercador na estrada, Helene viu de longe a comitiva real passar. Cavalos imponentes, estandartes ao vento, armaduras reluzentes e, no centro de tudo, o rei Alistair, com a testa pesada de preocupações, e a rainha Isolde, rígida como mármore, ao lado de um jovem de postura impecável e olhar distante, o príncipe Edwin, herdeiro do trono, que parecia carregar sozinho o peso de séculos de linhagem e expectativas. Naquele momento, um estranho aperto tomou o peito da jovem, como se fios invisíveis a ligassem àquela família que jamais a reconheceria. A mãe de Helene, ao perceber a forma como a filha observava a comitiva, puxou-a pela mão com mais força do que o necessário, advertindo-a com um tom áspero, em contraste com a doçura habitual, dizendo que nada de bom vinha de olhar demais para o castelo. Havia medo naquela reação, medo de que o passado voltasse, de que a verdade enterrada sob camadas de convenções e vergonha encontrasse uma brecha para emergir, e naquele puxão Helene sentiu, sem entender, que sua história era maior do que os limites daquela aldeia. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava na lareira e a chuva batia suave no telhado de palha, Helene percebeu a mãe chorando em silêncio, acariciando uma velha fita de cetim azul que guardava no fundo de uma caixa de madeira. Perguntou o que era aquilo, mas recebeu apenas a resposta curta de sempre. Lembre-se, minha filha, algumas verdades não trazem liberdade, trazem apenas dor. E então desviou o olhar, sem perceber que, ao tentar proteger Helene da dor, também a mantinha aprisionada numa identidade que nunca fora realmente sua. No castelo de Valdaria, enquanto isso, o príncipe Edwin crescia sob o olhar atento e duro da rainha Isolde, uma mulher que aprendera a transformar medo em controle e fragilidade em cálculo. Desde pequeno, ele foi moldado para ser um herdeiro perfeito, com aulas de história, estratégia militar, retórica e etiqueta. Era ensinado a falar pouco e observar muito, carregando o peso do trono antes mesmo de compreender o que significava ser livre. Ele pertencia ao reino antes de pertencer a si mesmo, e isso fazia com que vivesse cercado por pessoas, mas profundamente sozinho. O rei Alistair, embora orgulhoso do filho legítimo, mantinha uma certa distância emocional, talvez pela própria culpa que carregava trancada no passado. Talvez porque em Edwin via o reflexo de escolhas que tinham mais a ver com política do que com amor. Já a rainha não permitia brechas, monitorava cada gesto, cada amizade, cada inclinação do príncipe, certificando-se de que ele jamais se desviaria do papel cuidadosamente moldado para ele, como se temesse que qualquer desvio pudesse revelar algo que ninguém ousava nomear. No fundo,
Edwin sentia um vazio estranho, como se um pedaço de sua vida tivesse sido arrancado antes mesmo de ele nascer. Por vezes, tinha sonhos confusos, em que ouvia o choro de um bebê distante e a voz desesperada de uma mulher que não conseguia ver. Acordava suando, com o coração disparado, mas sempre que mencionava esses sonhos à mãe, recebia um olhar frio e uma frase seca. Sonhos são apenas sombras, meu filho. Não lhes dê importância. Concentre-se no que é real. E o que era real para Isolde era o trono. Mesmo cercado de luxo, o príncipe invejava uma coisa que via de longe. A simplicidade do povo, quando saía ao pátio elevado e via crianças correndo na vila, mães rindo, homens conversando em rodas espontâneas, sentia uma pontada de saudade por algo que nunca tivera. Uma vida em que pudesse ser apenas Edwin, e não o príncipe Edwin de Valdaria. Por isso, às vezes, pedia permissão ao rei para cavalgar pelas redondezas, sob escolta, com a desculpa de conhecer melhor o reino, embora, no fundo, quisesse se aproximar de uma normalidade que nunca lhe foi oferecida. A rainha Isolde observava esses passeios com inquietação. Sabia que quanto mais perto das pessoas ele chegasse, maior a chance de se deparar com algo que deveria permanecer enterrado. Ela carregava um segredo que podia destruir não apenas sua posição como rainha, mas a própria estabilidade da coroa, e por isso mantinha Edwin em rédeas curtas, costurando a narrativa de sua legitimidade com mãos trêmulas, mas firmes, como quem segura um bordado que pode desmanchar a qualquer momento. Ainda assim, o destino tem o hábito de encontrar brechas nos muros mais altos, e foi durante um desses passeios controlados que Edwin, sem saber, começou a se aproximar da única pessoa capaz de desmoronar todas as mentiras que sustentavam sua vida. Uma jovem camponesa de olhar forte, voz serena e sangue real correndo silenciosamente nas veias. Foi durante o Festival da Colheita que o encontro aconteceu. A vila de Arvendale estava em festa, com mesas improvisadas, cores vibrantes, música simples e risadas soltas no ar. O rei, buscando aparentar proximidade com o povo, permitira que o príncipe Edwin visitasse a aldeia, acompanhado de alguns cavaleiros, para que fosse visto e reforçasse a imagem de um herdeiro acessível, ainda que tudo fosse rigidamente ensaiado pela corte, para Edwin. Porém, aquele era um raro momento em que podia respirar algo que não cheirava a incenso e poder. Helene trabalhava servindo pão e sopa num dos barris montados como ponto de distribuição, o rosto levemente corado pelo esforço e pelo calor do fogo, o cabelo preso de qualquer jeito e um brilho de cansaço e satisfação misturados. Quando o príncipe desceu do cavalo, ela o viu de relance e sentiu seu coração acelerar de um jeito que não conseguia explicar. Não era só pelo fato de ser o herdeiro do trono. Havia algo naquele olhar distante, naquele semblante carregado, que a tocou como se estivesse diante de alguém igualmente preso em uma vida que não escolheu. Enquanto caminhava entre as pessoas, cumprimentando aldeões e ouvindo palavras decoradas de lealdade e admiração, Edwin se distraiu com o som de uma gargalhada sincera, vinda de perto dos barris, virou o rosto e viu Helene entregando pão a uma criança, brincando com ela de forma espontânea, sem saber que estava sendo observada. Naquele instante, o olhar dele foi puxado como se um fio invisível o ligasse àquela jovem. Havia ali algo que ele não via no castelo. Verdade, cansaço, mas também uma espécie de liberdade crua. Por um momento, seus olhos se encontraram e o mundo ao redor pareceu perder o foco. Helene se deu conta de quem ele era. O coração disparou e um misto de respeito, nervosismo e algo mais profundo atravessou seu peito. Já Edwin não conseguiu manter o olhar distante que mantinha para toda a corte. Se sentiu exposto, como se ela pudesse ver
além do título e da armadura, como se estivesse nu diante de alguém que ainda não o conhecia, mas já o enxergava. Um dos cavaleiros o chamou, quebrando o momento, mas mais tarde, sob pretexto de ver de perto as condições do povo, Edwin se aproximou da barraca onde Helene trabalhava. Pediu um pedaço de pão como qualquer aldeão, apesar de todos à volta se curvarem, e ela, com as mãos ligeiramente trêmulas, lhe entregou o alimento murmurando um "meu senhor" quase inaudível. Naquele breve contato, dedos roçaram, respirações se misturaram, e algo começou a nascer ali, silencioso, intenso e completamente inadequado. Helene, naquela noite, foi dormir com o rosto do príncipe gravado na mente, tentando se convencer de que era apenas admiração distante, um fascínio pela vida que nunca teria. Já Edwin voltou ao castelo com a sensação de ter deixado algo para trás, algo que não sabia nomear, mas que desde aquele dia passou a chamar secretamente de "o que poderia ter sido se eu não fosse quem sou". Os dias que se seguiram ao festival foram diferentes, tanto na vila quanto no castelo. Helene tentava retomar a rotina, mas sua mente vagueava sempre para o mesmo ponto. O olhar do príncipe, a forma como ele parecia cansado e humano, tão diferente da imagem distante que ela havia atribuído à realeza, às vezes, ao buscar água no riacho, se pegava imaginando conversas impossíveis, em que ele lhe perguntava como era viver sem coroas, e ela lhe perguntava como era viver sem escolhas, e então balançava a cabeça envergonhada dos próprios devaneios. Edwin, por sua vez, mal conseguia se concentrar nas aulas de gestão do reino. Sempre que o mestre mencionava o povo, ele via o rosto de Helene em meio a campos de trigo, ouvia o som da risada dela por trás de palavras sobre impostos, trabalho e deveres. À noite, caminhava até a varanda mais alta do castelo e olhava na direção da aldeia, imaginando se ela também estaria olhando para o céu, como se isso pudesse aproximá-los. A rainha percebeu a distração, mas atribuiu ao peso das responsabilidades. Começaram então encontros furtivos, não planejados, mas inevitáveis. A desculpa inicial de Edwin era inspecionar áreas agrícolas para se preparar melhor como futuro rei. A desculpa de Helene era entregar sacas de grãos a comerciantes ligados à cozinha do castelo. As trilhas entre o castelo e a vila tornaram-se o pano de fundo de pequenas conversas rápidas, olhares prolongados e sorrisos que tentavam, sem sucesso, disfarçar o que crescia entre eles. Nessas conversas, Helene descobriu que o príncipe não era arrogante nem cruel como imaginava. Ao contrário, carregava uma sensibilidade que parecia deslocada naquele mundo de intrigas e jogos de poder. Ele fazia perguntas sobre a vida simples, sobre o trabalho no campo, sobre a fome, sobre o medo, e ouvia com genuíno interesse. Edwin, por sua vez, descobriu em Helene uma inteligência afiada, uma coragem silenciosa e uma indignação contida com as injustiças do reino. Ela não falava como súdita, obediente, falava como alguém que via o mundo com clareza. Naturalmente, o sentimento deixou de ser apenas curiosidade e se transformou em algo mais profundo, mas junto com o amor veio a culpa. Helene sabia que jamais poderia ser mais que uma sombra na vida do príncipe, e Edwin começou a perceber que cada passo em direção àquela aldeã era um passo em direção a um abismo, não por ela ser pobre, mas porque o mundo em que viviam não perdoava amores que fugissem do script. Ainda assim, o coração pouco se importa com protocolos, e as sementes do inevitável já estavam plantadas. Enquanto o amor proibido florescia em silêncio, a rainha Isolde observava de longe com uma inquietação que ela tentava esconder sob camadas de frieza. Perceber que Edwin se interessava por alguém fora da nobreza era irritante. Mas o problema real era outro. Ela temia que qualquer aproximação com pessoas comuns pudesse trazer à tona aquilo que passara anos escondendo.
A verdade sobre o nascimento do herdeiro, a verdade sobre a noite em que, ao invés de dar à luz um filho, enfrentou o colapso de um sonho cuidadosamente construído. Isolde nunca fora fértil como esperavam. Sofreu abortos silenciosos que a corte nunca soube. Apenas os médicos e uma parteira de confiança compartilhavam o peso desse segredo. Quando finalmente engravidou de um menino, o rei anunciou ao reino com festas. Mas o bebê nasceu frágil, doente e morreu poucas horas depois, naquele momento, diante do corpo sem vida do filho esperado. A rainha sentiu sua posição ruir, não apenas como mãe, mas como peça central na manutenção do poder de sua família. Foi então que, num ato desesperado, aceitou um plano impensável sugerido pela parteira. Um recém-nascido saudável, filho de uma mulher do castelo, poderia ser apresentado como herdeiro. Ninguém jamais precisaria saber. Bastaria silenciar as pessoas certas, manipular registros e enterrar a verdade junto com o bebê morto. Assim, uma troca silenciosa determinou o destino do reino. O menino de origem incerta se tornou o príncipe Edwin, e o verdadeiro filho daquela mulher desapareceu da história oficial, substituído por ouro e cerimônias. Ao longo dos anos, Isolde se convenceu de que tinha feito o necessário para manter o trono estável e o rei ao seu lado. Mas a culpa se infiltrava em seus pesadelos. Às vezes ouvia o choro de 2 bebês em sua mente. O seu, que não pôde segurar, e o outro, que segurou sem ser realmente seu. Ela se fechou em disciplina rígida, controle absoluto e frieza calculada, como se pudesse, assim, compensar o crime original. Mas segredos não morrem apenas porque são escondidos. Eles crescem nas sombras. Quando começaram a surgir rumores de que o rei, anos atrás, havia tido uma filha bastarda com uma camponesa, Isolde sentiu seu mundo tremer, não porque se importasse com a traição, mas porque uma pergunta incômoda ecoava dentro dela. E se essa filha, em algum lugar, carregasse não só o sangue do rei, mas também o traço de verdade que Edwin nunca teria? E se o reino, um dia, descobrisse que o herdeiro oficial era fruto de uma mentira, enquanto uma vida esquecida, mais legítima do que o trono? Imaginava, crescia em silêncio nos campos. Os boatos finalmente chegaram aos ouvidos de Helene. Não em forma de revelação clara, mas como sussurros na taberna e comentários velados da própria mãe. Em uma noite em que a lua parecia maior do que de costume, ela ouviu a mãe discutir com um velho conhecido, a voz embargada dizendo que o passado estava voltando, que o rei nunca soube da filha como deveria. O nome de Alistair foi pronunciado, e então silêncio, quando Helene entrou na sala. Ambos ficaram pálidos. Depois de anos de fuga, a mãe percebeu que o segredo já não protegia, apenas sufocava, numa mistura de vergonha, medo e alívio. Confessou à filha a verdade. Ela era fruto de uma breve relação com o rei, numa época em que ele ainda buscava consolo distante dos salões frios do castelo. A gravidez foi escondida, a criança criada longe dos olhos da corte, e o único presente que recebera do pai fora a fita de cetim azul e uma ordem silenciosa. Certifique-se de que ela nunca venha ao castelo pedir nada. Uma ordem que partiu o coração da camponesa, mas que ela obedeceu por amor à segurança da filha. Helene sentiu o chão sumir sob seus pés. De repente, tudo o que ela era, ou pensava ser, se partiu como vidro. Era filha do rei, em sangue, mas não em nome, meia-irmã do príncipe que... Seu coração disparou ao completar o pensamento. A mente recusava a conclusão. Mas o coração já estava ferido. O amor que sentia por Edwin, antes apenas improvável, agora se tornava um pecado horrendo aos olhos da moral e da religião daquele mundo, mesmo que nenhum dos dois soubesse de nada no início. Ela se afastou da mãe, confusa, dilacerada, tentando processar a ideia de que o homem por quem se apaixonara era, talvez, seu meio-irmão.
O peito doía não apenas pelo choque, mas pela sensação de que o destino havia zombado dela, concedendo-lhe um amor só para depois arrancá-lo com mais violência. Decidiu então evitar Edwin, interromper qualquer contato, mesmo sem explicar a ele o motivo, acreditando que assim, ao menos, impediria uma tragédia maior. Quando Edwin percebeu a súbita distância, procurou-a, insistiu, tentou encontrá-la nos caminhos onde antes se cruzavam, até que, diante da recusa e do olhar desesperado de Helene, ouviu da própria boca dela, num sussurro atravessado por lágrimas, a suposta verdade. Eu sou filha do rei, assim como você somos algo que nunca poderia ser. O príncipe sentiu o sangue gelar, e naquele instante o mundo de ambos se transformou em uma prisão de culpa e silêncio. A notícia de que a filha bastarda do rei havia sido descoberta espalhou-se discretamente pelos corredores do castelo, chegando aos ouvidos da rainha Isolde, e com ela veio o pânico. Se essa jovem realmente carregava o sangue de Alistair, e se o príncipe, por acaso, já tinha cruzado seu caminho, a teia de mentiras que sustentava o trono podia desmoronar, a rainha exigiu ver Helene em segredo. Mandou trazer a camponesa ao castelo, sob pretexto de uma simples audiência, mas com o coração acelerado pelo medo de que aquele encontro fosse o início do fim. Na câmara mais isolada das torres, Isolde encarou Helene como quem olha para um espelho de um crime antigo. A jovem tinha a mesma intensidade nos olhos que o rei tinha na juventude, e isso só confirmava o que ela temia, em uma mistura de desprezo e respeito involuntário. A rainha perguntou sobre o que sabia, e Helene, sem rodeios, disse que tinha descoberto a verdade sobre sua origem, mas que nada queria do trono ou da corte. Apenas desejava se afastar de tudo, inclusive de Edwin, para que o reino não carregasse o peso de um escândalo moral. Foi aí que Isolde cometeu o erro de subestimar a força da verdade, acreditando falar com alguém que nunca teria poder real. Decidiu aliviar a própria culpa falando mais do que deveria. Num acesso de exaustão, começou a desabafar, dizendo que pelo menos você tem o sangue que diz ter, menina, mais do que posso dizer sobre alguns que usam coroa e título. Helene arregalou os olhos sem entender e perguntou o que aquilo significava. A rainha tentou recuar, mas já tinha aberto a fresta pela qual a luz entraria. Pressionada pela dor acumulada e pelo olhar julgador da própria consciência, Isolde finalmente revelou o que havia escondido por tantos anos. Edwin não era filho do rei, não em sangue, fora tomado nos braços de outra mulher e dado ao trono como substituto do bebê morto, para garantir um herdeiro homem e manter a família da rainha no poder. A confissão caiu como um raio sobre Helene, que em um instante viu o mundo girar ao contrário, aquilo que era maldição. O amor por um meio-irmão se dissolvia, mas no lugar surgia uma verdade ainda mais devastadora. Todo o reino vivia sob uma mentira. Enquanto isso, sem saber de nada, Edwin sofria sozinho, crendo ter quebrado uma lei sagrada, castigando-se por sentir um amor que agora, à luz daquela informação parcial, se tornara pecado. O rei, alheio ao drama íntimo dos dois, continuava preso a questões diplomáticas, e o castelo respirava como se nada estivesse acontecendo, sem imaginar que, em uma torre isolada, o segredo que sustentava décadas de poder tinha sido exposto diante da única pessoa capaz de mudar tudo. Helene saiu daquela conversa com as pernas trêmulas, mas com o coração tomando forma de decisão. O amor que sentia por Edwin, antes carregado de culpa, agora se transformava em algo diferente, não apenas paixão, mas também desejo de justiça,
de ruptura com uma ordem cruel que sacrificava vidas em nome de aparências, percebeu que sua existência, até então escondida, podia ser menos uma vergonha e mais uma chave para libertar não só a si mesma, mas também o próprio príncipe de um destino que não era realmente dele. Naquela noite, Helene pediu uma audiência com o rei Alistair, algo que teria sido impensável semanas antes, mas agora carregava o peso de tudo o que sabia. O monarca a recebeu com curiosidade e certo incômodo, pois seu rosto lhe parecia estranhamente familiar. A conversa começou tensa, com Helene revelando sua origem diante dele, e a culpa nos olhos do rei, confirmando sem palavras o que a mãe sempre lhe dissera. Mas não foi isso que mudou o curso da história. Foi o que ela contou em seguida. A verdade sobre Edwin e a confissão da rainha. Alistair empalideceu ao ouvir que o filho que criara, amara e treinara para ser rei não era seu em sangue. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de memórias, noites mal dormidas e decisões políticas. Ele poderia ter reagido com fúria, negado tudo, expulsado Helene, mas em vez disso, um cansaço profundo tomou seu rosto, como se estivesse finalmente diante da conta atrasada de todos os erros que havia deixado acumular. Murmurou que sempre sentira algo estranho na forma como a rainha se apegara àquele bebê, mas escolhera não ver para manter o reino estável. Edwin foi chamado, e ali, diante do rei, de Helene, e depois da própria rainha, a verdade foi exposta como ferida aberta. Ele soube que não era herdeiro legítimo, que sua vida inteira fora construída sobre uma troca, uma mentira forjada por desespero. O chão desapareceu sob seus pés, mas, ao contrário do que Isolde temia, ele não reagiu com ódio cego. Reagiu com uma dor serena, perguntando apenas: se minha vida foi uma mentira, posso ao menos escolher o que viver daqui para frente? Helene, ao lado, não o olhava mais como alguém proibido, mas como alguém tão prisioneiro quanto ela. Aproximou-se, sob o olhar chocado do rei e da rainha, e lhe ofereceu a mão, não como súdita nem como irmã, mas como igual. Contou o que sentia. Contou o medo que tivera e a culpa que carregara. E então, diante de todos, fez a pergunta que mudaria tudo. Vamos continuar repetindo mentiras em nome do poder? Ou vamos permitir que a verdade nos liberte, mesmo que isso custe coroas? O rei, cansado, percebeu que o reino precisava de algo mais do que uma linha sucessória impecável. Precisava de alguém capaz de colocar a verdade acima das aparências. Então, em um ato que surpreendeu a todos, declarou que Edwin, ainda que não fosse seu filho de sangue, era filho em caráter, em formação e em amor, e que o trono seria dele se assim desejasse, mas que também reconhecia oficialmente Helene como sua filha, não para criar disputa, mas para, enfim, fazer justiça à vida que negara. Edwin, depois de uma longa pausa, olhou para Helene, depois para o pai, e tomou a decisão mais libertadora de sua vida. Renunciou à coroa que nunca lhe pertenceu em essência, propondo um conselho de regentes que incluísse pessoas do povo e da nobreza. Um novo modelo de governo, menos centrado em sangue e mais em responsabilidade, escolheu acima de tudo o direito de amar sem culpa, de viver sem máscaras, de construir um futuro ao lado da mulher que o destino tentou transformar em tabu, mas que o amor insistiu em transformar em salvação. E assim, naquele reino europeu medieval, não foi a espada nem o sangue que escreveram a história daquele tempo. Foi a coragem de dois jovens que ousaram escolher a verdade e o amor acima de todas as coroas.